Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos o 26º domingo do tempo comum. Nosso salmo responsorial da missa: recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra deste domingo apresenta-nos Deus em diálogo com o homem. Para ele lhe fazer compreender ao homem, para Deus fazer compreender ao homem, a justiça dos seus procedimentos. Deus é sempre justo, é sempre bom, é sempre misericordioso, mas também a necessidade sincera e perseverante de uma aceitação do bem, de fazer o bem. Então Deus vai questionar por meio do profeta Ezequiel na primeira leitura: será a minha maneira de proceder que não é correta? Não será antes a vossa maneira de proceder que está errada? Ninguém pode pensar que Deus tem a obrigação de o salvar quando voluntariamente nós nos afastamos de Deus. Deus sempre está pronto a nos salvar, a nos dar a vida. Porém, se voluntariamente nós nos afastamos dele, então ele não terá a obrigação de nos salvar. Pelo contrário, se o ímpio se arrepender, se o pecador se arrepender dos seus pecados, ele não morrerá, mas viverá. Deus não tem prazer na morte de ninguém, e muito menos do pecador. Deus quer que o pecador se arrependa, se converta e viva. No Evangelho, Jesus apresenta aos seus ouvintes uma questão, falando para os fariseus, os mestres da lei, os anciãos. Um pai tinha 2 filhos e mandou-os para o trabalho, para o serviço. O primeiro disse que iria, mas não foi. O segundo disse que não iria, mas foi. Então Jesus vai perguntar qual deles fez a vontade do Pai, e responderam: o segundo, obviamente. E Jesus constata que os publicanos, os pecadores, as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Por que isso? Por que razão? Porque os que se opõem ao Senhor, a Jesus, foram os primeiros a serem chamados. Jesus veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Mas deram uma resposta aparente do que uma resposta real. Eles dizem e não fazem. Eles orientam, mas não praticam. Por outro lado, os mais pecadores afastaram-se do mal que praticaram, acreditaram e então praticaram a justiça. E por isso foram recebidos no reino dos céus, no reino de Deus. Lembramos de Levi, Mateus, na sua coletoria de impostos, Zaqueu, que também era ladrão, cobrador de impostos, a mulher adúltera, né? E tantos outros que estavam à margem como grandes pecadores, que foram abraçados por Jesus por meio de uma conversão sincera. Queridos irmãos e irmãs, os adversários de Jesus não acreditam na sua palavra e não se converteram. Por orgulho, perderam a salvação. Voltemos o nosso coração convertido para o Senhor, façamos a sua vontade e alcancemos a salvação que Ele nos oferece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.